Bem-vindo de volta ao Carsportes. Hoje vamos mergulhar profundamente em dois capítulos muito diferentes da aviação e da defesa. Primeiro, o notável, e muitas vezes incompreendido, Yakovlev Yak-141, o protótipo soviético furtivo VTOL que prometia mudar a aviação embarcada, e depois, uma análise em estilo 2026 do panorama de mísseis do Brasil, a família Astros II e o míssil de cruzeiro Avenida TM-300, o que eles podem fazer e o que sabemos sobre desempenho e preços no mercado atual. Vamos explorar as escolhas de design e a história de voo do Yak-141 e, em seguida, passar para as capacidades modernas de ataque do Brasil e o que elas significam para a dissuasão regional e o potencial de exportação. Fica comigo, há muita tecnologia, drama e contexto realista pela frente. Vamos começar com o Yakovlev Yak-141. Imagine a ambição soviética no final da Guerra Fria. O Yak-141, às vezes chamado de YAK-41 em fontes mais antigas, foi projetado para ser um caça VTOL supersônico embarcado, destinado a substituir o Yak-38 e oferecer à aviação naval soviética um verdadeiro interceptador e plataforma de ataque supersônico com decolagem e pouso vertical. O projeto produziu alguns protótipos e mostrou um potencial técnico real antes que pressões geopolíticas e orçamentárias o interrompessem. A aeronave voou pela primeira vez em 1987 e progrediu para testes de pairado e transição no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, marcos importantes que demonstraram a viabilidade de combinar desempenho supersônico com capacidade vertical. O que tornava o Yak-141 fascinante era sua combinação de um bocal principal de empuxo giratório e motores de sustentação dedicados. O motor principal podia direcionar o empuxo para decolagem curta e pouso vertical, enquanto dois motores de sustentação na fuselagem dianteira forneciam sustentação durante o pairado e a transição. Os projetistas também incorporaram jatos de controle de reação para controle preciso de atitude durante o voo estacionário, uma solução semelhante em conceito a outros experimentos VTOL, mas implementada com a tecnologia de motores e aviônicos soviéticos da época. O resultado final foi um caça compacto e aerodinâmico, com asas altas, superfícies dobráveis para armazenamento em porta-aviões e ênfase na agilidade mesmo em regimes de voo de transição. Os testes provaram que o conceito podia funcionar. O Yak-141 alcançou o voo pairado e transições bem-sucedidas do vertical para o voo horizontal em 1989, 1990, e em 1991 dois protótipos chegaram a pousar no convés de um porta-aviões durante testes. Esses testes no convés foram demonstrações públicas de alto risco e alta recompensa que mostram se sistemas complexos são operacionalmente viáveis, e dois pousos bem-sucedidos sugeriram que a Yakovlev estava no caminho certo. Mas apenas promessas técnicas não salvariam o programa. O financiamento secou com o colapso da União Soviética e, embora mais tarde houvesse acordos de cooperação com empresas ocidentais, o ímpeto desapareceu e o programa foi oficialmente cancelado no início dos anos 1990. Do ponto de vista da engenharia, o Yak-141 ofereceu várias lições. Primeiro, o VTOL impõe penalidades severas de peso e espaço. Motores de sustentação e dutos associados adicionaram peso e consomem volume que poderia ser usado para combustível, armas ou aviônicos. Isso cria compromissos entre capacidade de pairado e alcance, carga útil. Em segundo lugar, integrar controle digital do motor e jatos de reação para um pairado estável estava à frente de muitos projetos soviéticos contemporâneos. Os sistemas do Yak-141 anteciparam avanços posteriores em controle de voo e integração de miras no capacete que os fabricantes continuariam a aperfeiçoar em todo o mundo. Terceiro, a viabilidade operacional real exige mais do que sucesso em protótipos, operações em porta-aviões, ciclos de manutenção e apoio logístico são tão importantes quanto o desempenho bruto da aeronave. O Yak-141 fez avanços reais na tecnologia, mas a geopolítica e os orçamentos acabaram com ele. Então, qual é o legado do Yak-141? Mesmo programas cancelados deixam pegadas.
Conceitos e dados do IAC-141 influenciaram o pensamento posterior sobre VTOL e STOVL na Rússia e forneceram insights valiosos para engenheiros em todo o mundo. A ideia de combinar capacidade de cruzeiro supersônico com decolagem vertical continua sendo sedutora, é um quebra-cabeça de engenharia complexo, e o IAC-141 foi uma das tentativas mais sérias de resolvê-lo durante o século XX. Para entusiastas e historiadores da aviação, o IAC-141 é uma história de o que poderia ter sido um avião que poderia ter remodelado a aviação naval soviética se o cenário político e econômico fosse diferente. Agora vamos mudar do protótipo da Guerra Fria para a tecnologia de defesa contemporânea latino-americana, o ecossistema de mísseis e foguetes de longo alcance do Brasil, construído em torno da família ASTROS da Avibras e dos conceitos associados de foguetes de longo alcance e míssil de cruzeiro tático. O sistema Astros II é um lançador múltiplo de foguetes modular que pode disparar uma variedade de foguetes guiados e não guiados de 127 mm a 450 mm, e é notável por ser operacional, exportável e adaptável a diferentes perfis de missão, desde saturação diária até ataque de precisão quando equipado com munições guiadas por GPS. O míssil de cruzeiro tático Avenida TM-300, às vezes chamado de parte da família Avenida TC, Avenida TM em materiais da empresa, estende o alcance de ataque da família para cerca de 300 km em suas versões mais recentes, o que atraiu atenção internacional para dissuasão regional e exportação. O desempenho técnico do Avenida TM-300 e dos foguetes Astros é direto no papel: lançadores modulares, uma família de foguetes com alcances que vão de alguns quilômetros até centenas de quilômetros, e variantes guiadas que trazem precisão aprimorada. O Avenida TM-300 é descrito pelos materiais do fabricante como um míssil de cruzeiro tático movido a turbojato com alcance de até cerca de 300 km em sua versão mais recente. Isso representa uma capacidade de ataque à distância significativa para forças terrestres e defesa costeira quando integrado em uma bateria Astros. A mobilidade e modularidade do sistema permitem que as Forças Armadas adaptem a carga, foguetes de longo alcance mais pesados para ataque profundo ou foguetes guiados menores para efeitos de campo de batalha mais precisos, usando a mesma família de lançadores montados em caminhões. Um tema mais delicado é o preço. A aquisição de defesa é opaca, e preços por unidade de mísseis avançados como o Avenida TM-300 raramente são divulgados. Os preços dependem fortemente da configuração, tipo de ogiva, pacote de guiagem, condições de licença de exportação, equipamentos de apoio, treinamento e pacotes de sustentação. Informações públicas geralmente citam acordos de pacote, e não um simples preço por míssil. Para contextualizar, os orçamentos de defesa e planos de aquisição do Brasil são importantes. Documentos recentes mostram que o Brasil planejou um aumento nos gastos de defesa para 2026, refletindo a intenção de financiar programas de modernização, incluindo mísseis e capacidades de ataque de longo alcance, mas os preços detalhados permanecem informações comerciais ou classificadas na maioria dos casos. Portanto, qualquer discussão sobre preço deve ser enquadrada como uma faixa estimada, não um valor fixo por item. O que isso significa para quem avalia desempenho e custo-benefício? Do ponto de vista de capacidade, Astros mais Avenida TM-300 oferecem a um país mobilidade, lançadores sobre caminhões, flexibilidade, foguetes de múltiplos calibres e mísseis de cruzeiro, e uma ferramenta credível de negação de área e ataque de precisão com alcances de até 300 km. Para muitos usuários regionais, essa combinação é altamente atraente porque multiplica as opções, salvas rápidas com shoot and discute, opções de ataque costeiro ou missões de ataque profundo preciso, dependendo do foguete escolhido. Do ponto de vista de custo-benefício, os países compradores devem pesar não apenas o custo por míssil, mas também logística, treinamento, restrições de exportação e risco político. Um míssil aparentemente mais barato pode ser mais caro ao longo de seu ciclo de vida se peças sobressalentes forem limitadas ou se pressões políticas interferirem em compras futuras.
Vamos ser práticos, se você é um planejador de defesa regional ou analista, como comparar a história do IAC-141 com o Programa de Mísseis do Brasil? Eles são fatias diferentes do setor aeroespacial. O IAC-141 é uma clássica história de protótipo, alta tecnologia, alto risco, com lições sobre integração e sustentação. O trabalho com mísseis do Brasil é uma história de sucesso operacional, sistemas exportáveis, modulares e relevantes hoje. Um trata dos limites da ambição em um sistema estatal em colapso, o outro trata da capacidade industrial incremental e voltada ao mercado, que se ajusta à demanda. Ambos, no entanto, reforçam uma verdade persistente: tecnologia militar avançada só tem sucesso quando engenharia, financiamento, logística e política estão alinhados. Para a produção do vídeo no YouTube e o ritmo da narrativa, considere isto: comece com um gancho humano, a perspectiva de um piloto ou uma imagem do convés de um porta-aviões para o segmento do IAC-141, e depois entre no o que e porquê, técnico, motores de sustentação, empuxo vetorado, testes em convés. Use fotos e diagramas de arquivo, e mantenha um ritmo de áudio energético durante as descrições dos testes de voo. Para o segmento de mísseis do Brasil, visualize lançadores modulares trocando cargas úteis, sobreponha anéis de alcance em um mapa e inclua imagens de divulgação do fabricante para tornar tangíveis as capacidades. Termine com uma avaliação equilibrada, promessa tecnológica e limites para o IAC-141, e praticidade operacional mais alertas de mercado para os sistemas Astros, Avenida TM. Para concluir, o IAC-141 permanece como um emblema de engenharia ousada limitada pela história, um VTOL supersônico que comprovou grande parte do que prometia nos testes de protótipo, mas nunca chegou à produção. O ecossistema de mísseis do Brasil, centrado no Astros e na família Avenida TM, representa um caminho diferente: sistemas modulares e exportáveis que oferecem efeitos de ataque e campo de batalha no curto prazo. Se você ama curiosidades aeroespaciais e histórias de quase, o IAC-141 é o seu tema ideal. Se você acompanha mercados de defesa contemporâneos e balanços de poder regionais, Astros mais Avenida TM é onde o dinheiro, a política e a capacidade se cruzam em 2026. Obrigado por acompanhar essa análise detalhada.